O lisossomo é uma organela extremamente importante a nível celular por realizar processos de digestão dentro da célula. Mas o lisossomo também é responsável por certas doenças, tanto genéticas como a nível ocupacional. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, vamos estudar as doenças lisossômicas, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. E hoje vamos discutir com você um assunto que não é muito difundido em videoaulas, que são as doenças relacionadas aos lisossomos. E aí, primeira coisa, as doenças lisossômicas, temos duas delas que são de caráter ocupacional. Aí você diz, professor, o que é uma doença ocupacional? É uma doença que você adquire pelo trabalho. Essas doenças são a silicose e a asbestose. Vamos começar falando sobre elas. E o que acontece na silicose e na asbestose? Ambas são doenças degenerativas do parênquima pulmonar, que é o tecido alveolar. O tecido alveolar é o tecido respiratório do pulmão. Os alvéolos são responsáveis por fazer a troca gasosa e, consequentemente, proporcionar a oxigenação do organismo, a oxigenação tecidual. O problema é que, nos processos de silicose ou de asbestose, esses alvéolos eles se rompem e o parênquima pulmonar transforma-se em tecido fibroso. O tecido alveolar torna-se tecido fibroso. A melhor forma que eu encontrei de explicar isso foi o seguinte: nas festas de aniversários de criança, costumam se encher bexigas de ar, amarrar em barbante várias bexigas, fazer aquela tira grande de bexigas amarradas em barbantes e pendurar na parede. Então, digamos que aquilo seja uma árvore respiratória, um bronquíolo pulmonar, que está sendo representado aqui pelo barbante, e os alvéolos, que são as bexigas. Quando termina a festa, geralmente os meninos querem aquele arranjo das bolas e palitos de dente para sair estourando. Imagine agora o barbante com as bexigas presas a esse barbante, só as bexigas todas estouradas. Pronto! Você tinha o tecido alveolar e agora você tem tecido fibroso. O tecido fibroso não respira. Então, quando os alvéolos se rompem devido a problema de ruptura dos lisossomos, então o tecido alveolar se transforma em tecido fibroso. E aí o pulmão vai reduzindo a sua capacidade respiratória. Como isso funciona? Vamos começar pela silicose. A silicose acontece por inalação de pó de sílica. Entendido ou não? E qual a origem, professor, do pó de sílica? Construção civil, indústria de cimento, mineradora e indústria de vidro. São atividades econômicas e industriais humanas onde dá origem a processos relacionados à silicose. Por quê? Porque o indivíduo termina inalando pó de sílica, liberado nessas atividades industriais. E aí o que vai acontecer? Olha só, o problema. O pó de sílica desestabiliza a membrana lisossômica, ou seja, funciona como um labilizador. Lá na aula de lisossomos, nós falamos em detalhes como funciona o mecanismo de estabilidade da membrana lisossômica, já que o lisossomo tem um conteúdo enzimático formado por hidrolases ácidas, que essas hidrolases não podem corroer a própria membrana lisossômica, e existe um mecanismo, no lisossomo para estabilização da sua membrana, tá certo? Quando o indivíduo inala pó de sílica, esses cristais de sílica, ao serem fagocitados por células a nível alveolar, eles terminam perfurando esses lisossomos, fazendo com que o seu conteúdo vaze para o citoplasma, destruindo a célula.
destrói uma célula, 2, 3 mil, 1 milhão, daqui a pouco o alvéolo se rompe e aí, amigo, sem ele conseguir, né, se encher de oxigênio, ele não consegue fazer a troca gasosa. Então isso vai provocando a degeneração desse tecido alveolar. Beleza? O vazamento, olha só, do conteúdo do lisossomo provoca a autólise da célula, que é a autodestruição. Lise é quebra, auto da própria estrutura celular, por rompimento lisossômico acidental, provocado pelos cristais de sílica, quando ocorre a inalação do pó de sílica. Ok? Existe uma outra atividade muito conhecida que está relacionado com a silicose, que é essa daqui. Acredito que você, em algum momento, já tenha visto esse tipo de profissional com essa máquina aqui quebrando asfalto, o que libera esse pozinho, dá até para você ver o pó aqui, que esse pó, ao ser inalado por um indivíduo, claro que o profissional aqui está protegido com uma máscara, mas essa máscara tem que estar dentro do padrão de validade para garantir a filtragem. Se ele inalar esse pó aí ao longo de 10, de 20, 30 anos de serviço, ele vai com certeza contrair a silicose. Aqui, olha só, você tem um comparativo pulmonar para você entender. Aqui nós temos o pulmão do indivíduo normal, ok? E aqui você tem uma radiografia de um pulmão de um indivíduo com silicose. Todas essas manchas brancas que você está vendo aqui na área pulmonar, nada mais é do que tecido fibroso. Aqui você tem o tecido alveolar íntegro e aqui você tem o tecido fibroso provocado pela silicose. E aqui nós temos também, para te mostrar, olha só o estado de um indivíduo, paciente acometido por silicose. Entendido? Um cara desse aí, eu acho que ele tem o que? 30, 40 anos de serviço dentro de uma empresa, inalando pó de sílica devido à atividade industrial que ele estava trabalhando, e o resultado, ao contrair uma silicose, olha lá, ele está numa cama, ok? Forte perda de peso e respirando por respirador artificial. Belezinha? Então esse é o problema. Claro, não tem cura, não tem solução. Beleza? Então o que existe é a questão preventiva. Show de bola? O outro problema é chamado de asbestose. A asbestose funciona da mesma forma, também leva à degeneração do parênquima pulmonar, mas aqui acontece por inalação de pó de amianto. Amianto também tem origem industrial, como por exemplo telhas, caixas d'água, guarnições de freios de veículo que são feitos com amianto. Existe uma empresa no Brasil, que é a Brasilite, que fabrica telhas e caixas d'água, e hoje ela tem fabricado essas telhas e essas caixas d'água utilizando um outro material sem ser o amianto, exatamente por causa dos problemas quanto à asbestose, o asbesto, que é a mesma coisa que amianto, se eu não me engano, asbesto é em grego. Belezinha ou não? O problema, as deposições de fibra do asbesto no tecido alveolar provoca a fibrose. A mesma coisa acontece com a sílica. Por quê? Porque o lisossomo não é capaz de digerir tais fibras. Ele não tem enzimas para digerir sílica, que é um composto inorgânico, para digerir asbesto ou amianto, que são compostos inorgânicos. E aí, os cristais dessas estruturas terminam perfurando os lisossomos e o vazamento enzimático leva à autólise celular. Aqui, ó, olha só, você tem aqui uma foto mostrando os cristais de amianto na célula, olha só, essas manchas pretinhas que você está vendo aqui. Mais ampliado, eles têm essa aparência, então você observa cristais que são finíssimos, então eles perfuram o lisossomo com relativa facilidade. E um detalhe quanto à asbestose, ele pode evoluir para um tipo de câncer, que é chamado de mesotelioma pleural. Por quê? Porque afeta a pleura. Você sabe que a pleura é uma serosa ou saco seroso que envolve o sistema pulmonar. Assim como o peritônio é o saco seroso que envolve órgãos do sistema digestório. Assim como o pericárdio é o saco seroso que envolve o coração. Beleza? Então, aqui nós temos uma fotozinha para mostrar para você
que é um câncer de serosa mesotelial, esse mesotelioma pleural, o que leva a tosse persistente e dor torácica, beleza? Então aqui você vê, olha só, um pulmão com a sua pleura em estado de normalidade, e aqui você vê um outro pulmão que é até pressionado e reduz de tamanho, e aqui você vê que há um desenvolvimento anômalo ou um desenvolvimento anormal desse saco fibroso, dessa serosa, caracterizando então o mesotelioma pleural. Beleza? Certinho? Silicose e asbestose são as duas doenças clássicas ocupacionais relacionadas ao lisossomo, que leva à autólise celular e, consequentemente, destruição dos alvéolos pulmonares. Ok? Chama-se degeneração desse parênquima, que é transformado de tecido alveolar para tecido fibroso. A outra doença é a doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs é uma gangliosidose. Professor, não entendi o que isso quer dizer. A gangliosidose, ela acontece por acumulação lisossomal de gangliosídeo, que é um tipo de lipídio, que está presente em membranas de células nervosas. Ok? Beleza ou não? Mas o que acontece aí? O problema é a deficiência da enzima hexosaminidase A, que é responsável pela hidrólise lipídica desse gangliosídeo, evitando que ele se acumule. O indivíduo, por um problema genético, entendido ou não, por um problema genético, essa doença é uma doença autossômica recessiva, entendeu? Então esse gene mutante aqui faz com que a hexosaminidase A, que é a enzima que faz a hidrólise lipídica, ela esteja ausente ou defeituosa. E a consequência é o acúmulo e degeneração contínua do tecido nervoso, levando o paciente a óbito por volta de 2 anos de idade. Beleza? Esse é o problema relativo à doença de Tay-Sachs. Aqui a gente tem uma fotozinha de um garoto acometido e, para sua informação, então você tem aqui, ela é provocada por um gene mutante e recessivo localizado no cromossomo 15. Esse gene mutante leva à produção, como falamos, de uma enzima não funcional ou ausente, o que leva ao declínio progressivo das funções motoras e das funções cognitivas do sistema nervoso central. E você olha aqui para a fisionomia desse garoto, ele tem um aspecto aqui de sintomatologia de demência, que é essa expressão facial clássica que você observa no indivíduo. Tem uma outra doença também relacionada ao lisossomo, que é a doença de Gaucher. Não saia daí! Ok, voltamos. Olha só, existe uma outra doença também autossômica recessiva, beleza ou não, que é a chamada doença de Gaucher. A doença de Gaucher, ela caracteriza-se pela deficiência também de uma enzima lisossômica chamada de glicocerebrosidase. Essa enzima ela é responsável por hidrolisar um certo lipídio, que é denominado de glicocerebrosídeo. E aí, o acúmulo desse lipídio faz com que macrófagos, já que a deficiência, na verdade, ocorre nas células macrofágicas, que são células especializadas em fagocitose, essas células acumulam uma grande quantidade deste lipídio, deste cerebrosídeo, e ficam gigantescas. Beleza ou não? Essas células passam a ser chamadas de células de Gaucher, que se acumulam muito no fígado, provocando hepatomegalia, que é o inchaço do fígado, ou no baço, provocando esplenomegalia, que é o inchaço exatamente do baço. Muitas células de Gaucher também vão se acumular no tecido ósseo, provocando enfraquecimento ósseo, além de quadro de anemia e de fraqueza. Essa doença é chamada de doença de Gaucher. Agora, o interessante disso é que a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, desenvolveu uma cabra transgênica que produz um leite que contém nele
esta enzima glicocerebrosidase. E aí, ora, o que acontece então? Ela pode ser usada, esse leite pode ser usado no tratamento de pessoas que sofrem de doença de Gaucher. E olha só, é um estudo, é um processo essencialmente desenvolvido a nível de Brasil, na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Gostou dessa? Eu também gostei. Ok? Isto é Brasil despontando na área de pesquisas em biotecnologia. E vale salientar que essa cabra transgênica recebeu o nome carinhoso de Gluca. Não é legal? Passe na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula e o Bioese para exercitar os conteúdos aprendidos. E nos encontramos na próxima aula. Até lá!